Então, pessoal, hoje eu vou responder com a minha opinião, naturalmente, a essa polêmica pergunta: será que foi o Nordeste que elegeu o Lula? De fato, essa foi a região onde o Lula percentualmente teve muito mais votos em todo o Brasil, não é? Mas será que essa realmente é a causa da vitória do Lula? E eu adianto a minha resposta. Minha resposta é não. Não foi no Nordeste que a eleição foi decidida e eu vou mostrar essa informação, essa opinião minha, vou ilustrar essa opinião com essa reportagem aqui do site Poder 360, que é muito ilustrativa nesse ponto. Vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem. Desde já peço que você deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo também. E vamos dar uma olhada aqui nos números das eleições deste ano, deste segundo turno aqui para a presidência da República e ver o que mudou de fato entre 2018 e agora 2022, na eleição anterior em que Bolsonaro saiu vencedor contra o Fernando Haddad e nessa eleição em que ele foi derrotado pelo Lula. De fato, o lugar comum é afirmar que o Nordeste elegeu Lula, porque lá ele possui uma base eleitoral muito maior. Mas a verdade é que, do ponto de vista do número total de votos, que é o que importa aqui no caso das eleições brasileiras, o Nordeste, na verdade, não compõe tantos votos assim no fim das contas. Claro que a Bahia tem um colégio eleitoral grande, mas o restante do Nordeste não é tão expressivo assim no total dos votos, né? Se fosse ali para uma questão de quantidade de estados, a coisa seria diferente. Mas no Brasil, vale-se aí o critério da quantidade total de votos, né? E o que a gente tem a respeito do Nordeste em se tratando do Bolsonaro, né? O estado em que ele é mais fraco normalmente. Nós vemos aqui que, de fato, Bolsonaro teve mais votos no Nordeste este ano do que ele teve em 2018, né? Algo em torno aí, um valor estimado em 130 mil votos a mais, se nós utilizarmos a quantidade atual de votos, né? Fazendo uma conta aí, fazendo a aplicação de um percentual de votos, né? Você pode dizer, 130 mil votos é apenas a correção da quantidade de habitantes no Brasil de lá para cá, né? O aumento no número de eleitores. Mas a coisa não é bem assim, não é exatamente esse o ponto, né? Nós vemos aqui o percentual de votos que Bolsonaro teve em 2018 e 2022. Em 2018, Bolsonaro teve 30,3% e agora ele teve 30,7%, um aumento de 0,4 pontos percentuais. Ah, não é grande coisa. Tudo bem, não é, mas é um aumento. 130 mil votos não decidem a eleição, não é grande coisa. De fato, mas ainda assim é um aumento. Mas eu bato na tecla de que essa é uma diferença substancial, por um motivo que não pode ser desprezado, não pode ser descartado, que é contra quem Bolsonaro competiu dessa vez. Lá em 2018, ele estava competindo contra Fernando Haddad, e muita gente não sabia quem era Fernando Haddad, especialmente no pessoal que mora mais aqui no sertão, né, nos rincões do Nordeste, aquele pessoal que não tem um acesso tão grande à informação, que ainda é a grande base eleitoral do PT nessas regiões, o pessoal mais pobre, o pessoal mais carente. Esse pessoal não conhecia o Fernando Haddad. Fernando Haddad era um político lá de São Paulo, não era conhecido do grande público, foi feito meio que às pressas ali, porque o PT ainda tinha esperanças de conseguir liberar o Lula para as eleições daquele ano, né? Conseguiram só para as eleições deste ano, naquela época não, né? Então, Fernando Haddad era desconhecido do grande público, especialmente do público interiorano, né? O público sertanejo. E aí o que acontece? O Bolsonaro teve 30% dos votos, Haddad teve quase 70% dos votos naquela época, um cara desconhecido. Agora, em 2022, a coisa foi diferente. Quem estava competindo contra o Bolsonaro era o Lula, que é muito conhecido por todos os brasileiros. Ele foi presidente por 8 anos, especialmente para esse público, esse povo nordestino mais carente, mais pobre, que vê no Lula um salvador, o Messias, aí o pai dos pobres, né? Eles ainda se enganam nesse sentido, não conhecem a verdadeira face do Lula, o quanto ele é criminoso, o quanto ele é bandido, o quanto ele privilegiou os banqueiros, né? Grandes empresários e tudo mais, acreditam que ele é a solução dos seus problemas. A gente sabe que esse pessoal ainda está muito dependente desse tipo de estatismo que o Lula promete. Promete e não cumpre também não. Então, nesse cenário em que o Bolsonaro está competindo contra um Lula muito conhecido do grande público e que tem um forte apelo popular na região Nordeste, Bolsonaro teve mais votos do que ele teve contra o Fernando Haddad em 2018.
fosse o Fernando Haddad competindo contra ele novamente agora em 2022, ele seria massacrado aqui no Nordeste, o Haddad. Claro, Bolsonaro ainda não teria maioria, eu não sou tão otimista assim, né? Não sou tão iludido nesse sentido, né? Mas eu acredito que haveria aí pelo menos 40% de votos para o Bolsonaro nessa região contra 60% do Haddad, talvez até um pouco menos para o Haddad do que isso aí, algo muito mais favorável a Bolsonaro nesse cenário. Então o fato de Bolsonaro ter conseguido ampliar os seus votos no Nordeste, a despeito do fato dele estar competindo contra o Lula, que é muito forte na região, mostra que Bolsonaro cresceu muito no Nordeste nesses 4 anos. E a gente vê isso, né, um crescimento não só do Bolsonaro, da direita como um todo, no resultado em muitos locais aí do Nordeste, né? Na Bahia ainda não, beleza, mas em outros estados tivemos aí eleição de parlamentares bolsonaristas da base aliada do Bolsonaro, teve aí também um governador ou governadora do PSDB que foi eleito também nessa região, na região Nordeste, né? Então isso mostra uma mudança de paradigma no Nordeste que é muito bem-vinda, já está passando na hora do povo nordestino abandonar o PT, abandonar a esquerda e abraçar de vez as ideias de direita, as ideias da liberdade econômica e do conservadorismo moral. Por outro lado, aqui no Nordeste a coisa foi muito diferente. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Bolsonaro perdeu 11,4% de votos na região Nordeste, especialmente aqui em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se comparado a 2018, e é aqui que está o grande problema dessa história. Estamos falando aqui de vários milhões de votos, né? 5,4 milhões de votos válidos se houvesse aqui o mesmo percentual de votos no Sudeste que o Bolsonaro teve lá atrás em 2018, fazendo as devidas proporções já para o eleitorado de 2022. Uma quantidade muito mais do que suficiente para que o Bolsonaro convertesse os 2 milhões de votos que ele teve de diferença para o Lula. Então, aonde está o grande problema dessas eleições? Aonde está a chave para a vitória do Lula? Lá no Nordeste? Não, Bolsonaro cresceu no Nordeste. O pensamento de direita se fortaleceu no Nordeste. Aqui no Sudeste é que está o grande problema dessa história. Por que esses 11,4% de eleitores do Bolsonaro lá de 2018 se bandearam para o lado do Lula? O que mudou em relação ao Lula de lá para cá? Ele deixou de ser bandido? Ele deixou de ser o criminoso que ele é? Ele deixou de ser o comunista apoiador de ditadores que ele era lá atrás? Não, nada em relação ao Lula mudou. Algo nessas pessoas mudou. Isso é importante a gente levar em conta. E se você quer entender que tipo de eleitorado é esse, basta você olhar para figurões aí da política, como o senhor João Dória lá atrás, que se bandeou para o lado contrário ao Bolsonaro, um cara que se elegeu como Bolsodória e que se bandeou rapidamente para o outro lado. Olhe para pessoas como Alexandre Frota, Joyce Hasselman, que se bandearam para o outro lado, abandonaram a base do Bolsonaro logo no começo, os irmãos Weintraub também. Olhe para pessoas como João Amoedo, exatamente ele que a gente considerava alguém de direita lá atrás, em 2018, uma pessoa assim liberal, que queria a liberdade econômica e que declarou abertamente voto no Lula este ano. É desse tipo de gente que nós estamos falando aqui. Falsos direitistas, falsos liberais, pessoas que falsamente defendiam tudo aquilo em que nós acreditamos lá em 2018 e que mostraram sua verdadeira face aqui, neste momento. Isentões, pessoas que falaram, nós não vamos votar, vamos deixar pra lá, não vamos eleger nenhum deles. Esse tipo de gente que elegeu o Lula este ano, que teve coragem de votar no Lula ou que deixou de votar no Bolsonaro este ano. São essas pessoas que justificam essa queda brutal do Bolsonaro aqui no Sudeste. Porque não adianta as desculpas que esse pessoal possa dar. Eles dizem, porque o Bolsonaro é ruim, ele fez coisas erradas, não sei o quê. Gente, é o Lula do outro lado. Não tem alternativa. Ou é Bolsonaro ou Lula. No caso era, né? Porque as eleições já se passaram, já foram sacramentadas. Mas as alternativas eram essas. Então, um retorno do Lula ao poder seria menos pior do que um governo Bolsonaro? Sério, com tudo que aconteceu lá atrás, com todos os desastres econômicos que o Lula e sua trupe causaram no Brasil, com esse monte de gente que está apoiando o Lula, e sério, que é isso que eles acham que seria menos pior do que o Bolsonaro? Não, isso é papo de gente cretina, de gente desonesta, não tenha dúvidas. Esses liberalecos que dizem que vão votar no Lula por protesto contra o Bolsonaro, na verdade eles estão votando no Lula por convicção.
Não tenham dúvidas disso. Então, muita gente votou no Bolsonaro em 2018 porque estava na moda, porque era conveniente votar contra o PT, ser contra o PT. Muita gente se elegeu nessa onda aí. O pessoal do MBL, que eu esqueci de citar, também se elegeu nessa onda e ganhou espaço através disso aí, desse bolsonarismo, desse falso bolsonarismo, falso direitismo em 2018. Mas a máscara desse pessoal caiu de lá para cá. Muitos deles revelaram sua verdadeira face já em 2020 na questão da pandemia, né? E se você viu lá o senhor Kim Kataguiri assinando um super pedido de impeachment lá contra o Bolsonaro lá atrás, junto com um monte de gente do PT que está subindo no palanque agora com o Lula, não é mero acaso. Isso aí já era caso pensado dessa turma, dessa galera aí. Então, esses 12, 15%, sei lá, de votos que o Bolsonaro teve a menos de 2018 para cá são, na verdade, falsos direitistas enrustidos que deixaram de votar no Bolsonaro para voltar a apoiar o establishment, voltar a apoiar o poderio estatal representado na pessoa do Lula, na pessoa do Luiz Inácio Molusco da Silva, né? Ah, mas o Bolsonaro é perfeito, isso significa que eu defendo que o Bolsonaro é perfeito? Claro que não, ele é um homem cheio de problemas, um político cheio de problemas, mas nós vimos aí várias pessoas que não concordam plenamente com o Bolsonaro apoiando a candidatura dele, justamente por serem contra o Lula, que seria algo muito pior, né? A gente vê pessoas da direita que falaram nisso, que tem várias divergências contra o Bolsonaro e que apoiaram, votaram no Bolsonaro este ano. Temos pessoas que não são da política, como Roberto Justus, por exemplo, que falou que tem diversas divergências contra o Bolsonaro, mas que diverge em tudo em relação ao Lula. Essa é a atitude honesta. Não é botar a camisa aí do Bolsonaro mito, não é ficar botando adesivo no carro, nada disso. É você votar de forma pragmática, de forma estratégica. O que é melhor para o Brasil? Um novo governo Bolsonaro com todos os seus problemas e deficiências, ou um retorno do Lula ao poder sabendo tudo o que ele vai fazer? Não tenha dúvidas. Quem deixou de votar no Bolsonaro para votar no Lula, esse percentual aqui, especialmente na região sudeste, são pessoas que sabem o que o Lula vai fazer e não estão nem aí para isso, não se importam com isso por acreditarem que poderão tirar algum tipo de vantagem nesse caso. Não há voto de direita ideológico em Lula contra Bolsonaro. Isso não existe. Isso é uma falsidade, isso é uma contradição em si próprio. Não acredite em pessoas que falaram que não votaram em Bolsonaro e que são de direita porque não gostam dele. Isso é uma contradição total. Então, se você quer saber aonde está a resposta para a vitória do Lula este ano, a resposta está aqui no Sudeste. Foi aqui que Bolsonaro perdeu as eleições. Isso mostra que nós devemos fazer muito mais a nossa lição de casa aqui na região do Sudeste. Eu falo aqui do Sudeste. Nós devemos fazer ainda mais a nossa lição de casa aqui, e especialmente abrir os olhos para falsos apoiadores da direita que estão aos montes por aqui. Nós achávamos que, sei lá, 2/3 da população do Sudeste era de direita. Temos que abrir os olhos para a realidade. Aqui a coisa está quase meio a meio, vamos ficar mais espertos em relação a isso nos próximos anos. Mas aí, o que você achou do resultado no Nordeste e do Sudeste das eleições este ano? Você concorda com essa minha análise? Deixe aí nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.